Em 19 de abril de 2025, este vídeo foi postado no TikTok por uma usuária chamada Christine. No vídeo, o texto na tela dá o contexto e explica que o pai dela decidiu instalar uma câmera de segurança. Isso porque todas as noites, exatamente às 2 horas da manhã, sem falta, ele ouvia barulhos altos de batidas do lado de fora do apartamento. Depois de revisar as imagens, eles veem o vizinho. Mas o que acontece a seguir é verdadeiramente bizarro. No vídeo, você pode ver o vizinho, aparentemente sem motivo algum, batendo na porta várias vezes, quase como se estivesse em um estado de transe. O vídeo rapidamente viralizou, acumulando mais de 40 milhões de visualizações. Mesmo assim, muitas pessoas não acreditaram em Christine, alegando que tudo teria sido armado apenas para ganhar visualizações. E vamos ser sinceros, é ceticismo demais imaginar que alguém pensaria: vou fazer um vídeo assustador e mandar alguém ficar batendo na porta às 2 da manhã. Então, ela publicou um segundo vídeo para provar que aquilo era um ritual que acontecia todas as noites. Agora vale notar que os comentários levantaram muitas teorias. Alguns sugeriram que ele estaria sonâmbulo, enquanto outros acreditavam que ele poderia estar passando por um pico de confusão mental. Independentemente disso, Christine fez uma atualização final. Ela explicou que o homem provavelmente viu o vídeo viralizar porque ele voltou ao local e passou a gritar palavrões diretamente para a câmera. Mas algum tempo depois, ele retornou mais uma vez e deixou um bilhete de desculpas na porta, tornando esse encontro, que já era estranho, ainda mais bizarro. In the apology letter, he did state that he has been going through a rough patch and that he didn't mean to cause any harm to any one of his neighbors. He never mentioned why he was slamming the door at 2 a.m. religiously over a period of a few weeks. But really, that's really about it, guys. Então, ao que tudo indica, talvez nunca saibamos o verdadeiro motivo por trás de tudo isso, mas parece que, pelo menos por enquanto, ele superou esse comportamento bizarro. Em 11 de janeiro, uma conta chamada Bipolar Bad postou um vídeo de compilação gravado pela câmera da campainha do seu apartamento. As imagens mostravam, repetidas vezes, vizinhos passando em frente à sua porta. Mas havia um homem em particular que a fez começar a questionar a própria segurança. Isso porque ele passava dezenas de vezes ao longo do dia e também durante a noite. Depois de postar esse vídeo, ele se tornou incrivelmente viral. Mas só alguns dias depois, essa história tomaria um rumo realmente perturbador. Aqui está o clipe. Dá uma olhada. Depois que ela postou o vídeo, alguém entrou em contato com ela.
Essa pessoa reconheceu o prédio de apartamentos mostrado nas imagens e também reconheceu o homem em questão. Então, ela enviou uma mensagem esclarecendo quem ele era. A mensagem dizia o seguinte: Você conhece esse homem? Sim. Ele dorme embaixo da escada do outro lado, passando pela lavanderia. Ele age como se morasse no seu apartamento e diz isso aos vizinhos. Uma vez, os vizinhos de cima bateram na minha porta às 4 da manhã, porque pensaram que aquele cara morava lá. Eles juravam que tinham visto o homem entrar e sair do meu apartamento antes. Eu também vi esse cara tentando arrombar meu carro. Isso é assustador. Você registrou um boletim de ocorrência? Não registrei. Isso aconteceu cerca de 2 semanas antes de eu me mudar. Eu já sabia que era uma área complicada. Então, imaginei que eles nem se importariam. Fique segura. Acho que ele pode ter alguns problemas mentais. Depois de ouvir esse relato e seguir a própria intuição, ela tomou a decisão de deixar o apartamento. Mas agora me diz, o que você acha desse caso? Um homem chamado Dias começou a notar moscas e vermes aparecendo dentro do seu apartamento enquanto fazia a limpeza. Ele não fazia ideia de qual poderia ser a causa. Até que certo dia, a caminho do trabalho, ele percebeu uma verdadeira infestação de moscas enxameando a janela do apartamento do vizinho, acompanhada por um forte odor vindo de dentro. Suspeitando do pior, Dias acionou a polícia. Eventualmente, os agentes confirmaram que o vizinho havia falecido dentro do próprio apartamento e estava lá há mais de 3 semanas sem que ninguém percebesse. Até que as moscas e o cheiro se tornaram impossíveis de ignorar. Dias então percebeu que costumava ver esse vizinho com frequência, mas não o via há pelo menos 3 meses. A polícia também confirmou que o homem não recebia visitas de familiares, então ninguém soube o que havia acontecido. E logo após descobrir a morte do vizinho, Dias percebeu algo ainda mais estranho. O homem que morava no apartamento de cima começou a gritar aleatoriamente ao longo do dia. Dios mío. Dios santo. Oh my God. Vecino. ¿You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Em outro dia, ele flagra o mesmo homem tentando se machucar pela janela. Preocupado, achando que ele poderia estar louco, Dias tenta se aproximar para oferecer ajuda, mas o homem afirma que é atormentado por espíritos. Dias, então, começa a se perguntar se esse homem teria alguma conexão com o vizinho que perdeu a vida no apartamento de baixo. Ele também descobre que o antigo morador daquele mesmo apartamento havia sido encontrado sem vida de forma misteriosa, depois de muito tempo. A partir disso, Dias decide instalar câmeras e passar a gravar seus apartamentos à noite, em transmissões ao vivo. Até que, em uma dessas noites, ele vê algo que o deixa profundamente inquieto. Quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana.
Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme. Bem, parece que uma figura parada na janela do vizinho atormentado pode ser vista. Mas quando Dias aumenta o zoom, a figura se afasta de repente, como se soubesse que estava sendo gravada. Depois de ver isso, Dias passa a acreditar que aquele homem realmente está sendo atormentado por algo paranormal. Talvez a mesma força que fez com que o vizinho do apartamento de baixo perdesse a vida. Infelizmente, Dias não conseguiu descobrir a causa oficial da morte, já que essa informação não foi divulgada. Em outra noite, ele vê o que parece ser uma mulher de branco parada dentro da casa do vizinho falecido. Poderia ser algum familiar, mas ele acredita que não. Mais ou menos nessa mesma época, Dias começa a perceber coisas estranhas e inexplicáveis acontecendo dentro da própria casa. Até que, em uma noite, enquanto assiste TV, ele vê algo realmente estranho. Y pues la verdad a mí me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Sinceramente, não consigo enxergar direito se tem algo realmente lá. Talvez o medo faz a gente enxergar coisas. Por causa de todos esses acontecimentos, Dias decidiu se mudar assim que seu contrato terminar, antes que as coisas piorem. Mas a pergunta permanece. Existe realmente algo assombrando aquela vizinhança, levando o vizinho a se machucar? Isso teria alguma ligação com o homem que foi encontrado morto no apartamento de baixo? Sinceramente, eu achei tudo isso bem intrigante. Pode ser atuação... E se for, esse cara merece dirigir o próximo Invocação do Mal. Dios santo. Agora, o próximo vídeo foi enviado a mim por um amigo. Segundo ele, a filmagem veio do México, embora não especifique o local exato. Ele afirma que se trata de um vídeo antigo, com mais de 2 anos, gravado por uma câmera de segurança em uma área rural do país. A câmera estava posicionada em frente a uma garagem. À primeira vista, tudo parece completamente normal, até que você nota 2 figuras estranhas do lado de fora da casa do proprietário. Elas surgem no momento em que o dono da casa aponta os faróis do carro em direção a elas, provavelmente numa tentativa de assustá-las ou fazê-las ir embora. Isso, no entanto, não funciona. A princípio, ele acredita que sejam apenas baderneiros ou alguns adolescentes, mas o que chama a atenção é que eles permanecem ali, assustadoramente parados, sem qualquer reação. É exatamente nesse ponto que as coisas começam a ficar realmente perturbadoras. Em total descrença, o dono do imóvel vê os 2 estranhos desaparecerem, sem deixar qualquer vestígio. Momentos antes, era possível ver claramente 2 indivíduos do lado de fora da casa. Mas, de alguma forma, assim que as luzes se apagam novamente, eles simplesmente somem. Como exatamente isso aconteceu é algo que até hoje os espectadores não conseguem explicar. E com tão poucas informações sobre esse clipe, o vídeo se torna ainda mais misterioso.
Se dois estranhos foram claramente vistos pela câmera, como é possível que tenham desaparecido de repente? Viajamos até o Chile, onde um caso exibido pela televisão chilena ficou marcado na memória coletiva por sua natureza perturbadora. Uma mulher sofreu uma queda violenta dentro de um prédio, o que resultou em uma fratura no crânio. O que mais chamou atenção foi seu depoimento posterior. Ela afirmou ter sentido um empurrão repentino e forte, atribuindo o ocorrido a uma possível causa paranormal. O caso ganhou ainda mais repercussão porque havia imagens em vídeo da queda, material que foi analisado e debatido na televisão sob diferentes perspectivas. Enquanto alguns especialistas defendiam que o episódio deveria ser investigado com mais profundidade, profissionais da área médica explicavam que após um traumatismo craniano, confusão mental, lapsos de memória e reinterpretações do que ocorreu segundos antes do acidente são reações comuns. Com o passar do tempo, nenhuma explicação oficial ou definitiva foi estabelecida. Não houve laudo técnico conclusivo, nem uma investigação posterior que esclarecesse, de forma definitiva, a causa da queda. Y lo siguiente es un caso muy extraño que protagoniza una vecina de un edificio. Esta mujer sufrió una fuerte caída y asegura que sintió un empujón de un ente paranormal. Lo particular es que existe un video donde está el momento de su caída y ahora hasta los expertos opinan respecto a estas imágenes. Y me voy a girar, me voy a dar la media vuelta y fue así un empujón o algo por el estilo y que me tiró hacia atrás. La imagen es impresionante, una caída a lo menos extraña. Ya tampoco se lo puede explicar. Se detuvo y en un segundo cae hacia atrás con una fuerza inusitada. Aún está con licencia médica. Fue una caída fuerte. Lo peor es que tras ver las imágenes, las causas del por qué se desplomó son aún desconocidas. Interrogantes ante las cuales existen imágenes que analizar, pero que para la afectada solo plantean más dudas. Há uma foto que circulou no antigo Twitter. Não é uma imagem publicada por uma celebridade nem por alguém conhecido, mas por uma usuária comum, com pouquíssimos seguidores. À primeira vista, a foto parece totalmente normal. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que há algo estranho ali, algo que foge do comum. Em 3 de agosto de 2022, a usuária do Twitter chamada Natalina publicou uma imagem em sua conta que deixou muitas pessoas perturbadas. O mais curioso é que ela mesma não percebeu o que havia capturado. Só tomou consciência disso depois que um amigo analisou a foto e chamou sua atenção para um detalhe específico. Em uma conversa por mensagem com outra pessoa, Natalina explica o contexto da imagem. Ela escreve: Olá, Adam. Fui tirar algumas fotos da minha casa que estava em reforma no ano passado. A casa era do meu falecido pai. Tirei essas fotos em novembro e não pensei mais nisso. Recentemente enviei a mesma foto para um amigo meu e ele reagiu dizendo: Que porra é essa, mano? Foi aí que ele ampliou a imagem e aquilo simplesmente apareceu. Nesta foto, eu estava sozinha e não havia absolutamente ninguém atrás de mim. Atrás de Natalina, uma figura sólida, semelhante a uma sombra, pode ser vista em pé a poucos metros dela. A forma parece estar levemente curvada e voltada para o lado oposto, como se estivesse tentando ao máximo não ser percebida. Embora não esteja claro exatamente o que foi capturado na imagem, Natalina afirma ter sentido que alguma presença, ou até mesmo uma entidade sobrenatural, apareceu na fotografia. Muitos espectadores concordaram com essa interpretação, sugerindo que a figura poderia ser o espírito de seu falecido pai, mencionado por ela na conversa de texto, já que a casa havia pertencido a ele. É apenas uma crença, sem qualquer confirmação. Mas fica a pergunta: o que Natalina realmente capturou naquela foto? Seria o fantasma de seu pai, que um dia morou naquela casa, ou algo completamente diferente? O seguinte vídeo vem de Elsa McIntosh.
Nessa filmagem, alguns amigos estão do lado de fora de um quarto. Eles agem com extrema cautela, como se tivessem medo de entrar naquele lugar. Algo naquele espaço claramente os assusta. De acordo com Elsa, esse quarto não era aberto havia 6 anos, e por um bom motivo. Segundo o avô dela, coisas estranhas aconteceram dentro daquela sala. Embora Elsa não entre em detalhes sobre o que exatamente aconteceu ali, o próprio vídeo acaba dizendo tudo. Entrar naquele quarto, segundo ela, foi um grande erro. E isso é o que eles gravaram. See if we move. Oh. Okay, hold on. Give me the lighter. I need Light it. Okay, why did that take so long? Was it the wrong key? No. Is there cameras in there? Why would there be cameras? Isn't it adorable? Grandpa crazy. Oh, it's just a bedroom? Are you going in? No, I'm getting a bad feeling about this. I don't feel good. Nah, I don't. I'm getting, This is why white people die in movies, bruh. Nah. We have black up in this bitch. Oh my god, I just got so lightheaded. That? Hang in there. I just got Corbin, don't be going through this stuff. so lightheaded. Oh my god. Yeah, I know. I got lightheaded as soon as I walked in here. Yeah. You are not welcome here. Oh, my head's itching. I If think there's there's any lights spirits in in here. here, leave. You are not welcome. Why is Santa Claus locked up? That thing's creepy. Why, Santa, why are you locked up? It could be an object in here. Yeah. Did your grandpa ever think about that? Like, it could be an object. You could just burn the whole room. What are you doing in the closet, dude? Oh, my back's burning. Is it really? Bitch, my back's Do you have burning. scratch marks in it? I don't know. Oh my god! No, you're kidding. Stop. No, Get out. Get out. Get out. You Get out. have Get out. 3 Get out. Get out. scratch marks up your back. Stop. No, you do. Stop, you're giving me anxiety. Oh my god! You're kidding, right? You're No! kidding. Look. Enquanto verificam o quarto, um amigo de Elsa de repente sente uma forte sensação de queimação nas costas. Querendo ter certeza de que não estava imaginando aquilo, ele levanta a camisa para mostrar aos amigos. Mas, para o choque de todos, eles veem o que parecem ser marcas de arranhões em suas costas. E, sinceramente, a reação dele me pareceu muito real. Não sei explicar exatamente o porquê. Eu apenas senti isso. Oh, my back's burning. Após o ocorrido, Elsa deu mais explicações sobre o que havia acontecido. And so we put crystals up by the door, and it took us like 5 minutes to unlock that door. Like, it wouldn't open. Felt like someone was pushing Yeah, it. it felt like someone was pushing it back towards us. We finally got it open, we went in, and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? I did not feel good. Yeah, immediately I felt lightheaded, and I was like, okay, weird. But I was just trying to like play it off, you know, like it's not real, it's not real. And then he said that his back was burning, and as a joke, I was like, oh, imagine if you had scratch marks. And then he had them, and in the video, you obviously can see there was no one near him. No one was near him. I just walked up to him. No, it was. You could feel the scratch marks, like they were hard scratch and when marks. I was walking back out of the room, another 3 appeared. Elsa acrescenta ainda que a casa foi construída no ano de 1800. Segundo ela, a chave daquele quarto apareceu de forma misteriosa, do nada, enquanto ela estava deitada em um dos cômodos da casa, como se alguém, ou algo, a tivesse colocado ali para ser encontrada. A curiosidade acabou falando mais alto, e então decidiram testar a chave na porta daquele quarto, que estava trancado havia anos. E se você observar com atenção, as marcas parecem ser de 2 mãos. Porém, na primeira vez que ele mostra, aparenta haver apenas uma marca, e como o próprio jovem comenta, a outra teria surgido quando ele já estava saindo do quarto. O vídeo já é um pouco antigo, com mais de 2 anos, mas o mistério permanece até hoje. You alright? Hush, hush, hush. Here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can.
Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.